Não é de hoje que a internet vem sendo tratada como uma terra sem lei, em que muitos usuários acreditam ter liberdade total para expressar suas opiniões, ainda que essas se caracterizem, por vezes, como discurso de ódio. No entanto, ano após ano, esse cenário está se tornando cada vez pior, com inúmeros casos de desinformação, golpes, linguagem discriminatória e outros tipos de crimes se proliferando rapidamente. Surge assim a ideia de regulamentar essas plataformas digitais como forma de tentar reduzir ou mesmo acabar com esses problemas. No Brasil, o projeto de lei 2630 de 2020 ficou conhecido como PL das Fake News. Foi aprovado no Senado Federal em 2020 e seguiu para a Câmara dos Deputados. O PL em questão é o principal instrumento de combate à atuação deliberada das plataformas que estão presentes no território brasileiro e gerou grandes debates acerca do seu impacto no cotidiano nacional. Enquanto alguns defendem a necessidade dessa regulação, outros alertam para os riscos à liberdade de expressão que a lei pode representar. Mas e aí? Será que a regulamentação proposta é uma forma de censura ou uma necessidade tão fundamental quanto as regras de trânsito? Eu sou a Tássila Barbosa. E eu sou o Lucas Lima. E nesse vídeo nós vamos explorar mais sobre esse tema com base no artigo Regulamentação das plataformas digitais entre a soberania digital e o transnacionalismo, de Edson Fernando Dalmonte, pesquisador do INCT-DSI, e Alana Oliveira Santos, da Universidade Federal da Bahia. Por isso, segue com a gente para entender mais sobre a questão. Como bem explicam Dalmonte e Santos, a ausência de uma regulamentação que defina a responsabilidade das plataformas dá liberdade para que elas operem de acordo com seus próprios interesses. E é justamente com o intuito de preencher essa lacuna que PL 2630 de 2020 surge. A sua principal proposta é estabelecer a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Ela visa que as plataformas sejam responsabilizadas por quesitos como disseminação de desinformação, proteção de dados pessoais e transparência. São 4 os pontos centrais na proposta apresentada. Confere a seguir. Número 1. Transparência e moderação. O PL defende que os termos e políticas de uso das plataformas devem ser elaborados de acordo com a legislação. Uma das obrigações impostas é a produção semestral de relatórios de transparência que informem quando a plataforma interferir nos conteúdos gerados pelos usuários, além dos procedimentos e decisões de moderação. Número 2. Controle de conteúdos. Em caso de aprovação da proposta, o público deverá ser comunicado quando contas forem comandadas por bots. Esses bots funcionam como robôs de computador que servem para executar tarefas de forma automática, como o envio de mensagens em larga escala, por exemplo. Por essa função, essas contas comandadas por bots são frequentemente utilizadas para tumultuar ou inflamar o debate nas redes sociais. Além dessa medida, seria necessária também a sinalização de conteúdos impulsionados e de publicidade, garantindo assim que os usuários sejam resguardados de fraudes ou desinformações. Número 3. Criminalização do compartilhamento em massa de fake news. O projeto propõe também que a disseminação em massa de mensagens com mentiras capazes de comprometer a integridade do processo eleitoral ou que possa causar dano físico a alguém seja tipificado como crime. A pena para quem cometê-lo será de 1 a 3 anos de reclusão, junto com o pagamento de multa. Número 4. Créditos a quem informa. Por fim, o PL em questão trata da remuneração de conteúdos jornalísticos reproduzidos pelos provedores. A proposta aqui é que os sites e portais de notícia que se dedicam a informar a população recebam uma compensação justa pelo uso de sua propriedade intelectual. Por diversas vezes, mecanismos de resumo do Google, por exemplo, utilizam informações de terceiros sem dar os devidos créditos, o que prejudica quem está na prática trabalhando para informar o cidadão. Em resumo, o PL 2630 se constitui como uma marca importante que busca regulamentar a atuação e a moderação de conteúdo das plataformas, exigindo o ajuste de seus termos de uso na legislação nacional. E é aqui que está a questão do problema de soberania, que essas plataformas acabam por gerar. Isso porque elas se tornaram o principal meio pelo qual o brasileiro se informa,
Contudo, os termos delas ainda refletem majoritariamente padrões jurídicos dos países onde estão sediadas. Como dito no começo do vídeo, o cenário que tem se apresentado no contexto nacional é de uma regulação insuficiente daquilo que é compartilhado nas redes sociais. A rapidez com que uma fake news se espalha é muito maior do que a divulgação de uma checagem realizada sobre essa mesma mensagem. Um estudo de 2018 do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, constatou que essa diferença chega a ser de 70%, tornando ainda mais difícil que as checagens acompanhem ou revertam o impacto das notícias falsas. Em contrapartida, as Big Techs, donas dessas plataformas digitais, argumentam que não podem controlar aquilo que é divulgado por seus usuários. A Meta, que comanda o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, inclusive chegou a se posicionar contra o PL 2630, alegando que uma regulamentação tão rígida poderia afetar negativamente a experiência dos usuários, criando um sistema permanente de vigilância similar ao de países de regimes antidemocráticos. Em 2020, a proposta passou no Senado, mas em 2023 foi barrada na Câmara dos Deputados. Na ocasião, o relator Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, pediu adiamento da votação, alegando falta de consenso. E então o presidente da Casa, Arthur Lira, retirou o projeto de pauta. Mas em 2025, o tema voltou com força. Mudanças nas políticas de moderação de conteúdo das redes reacenderam o debate. O atual governo federal priorizou a regulamentação digital e o presidente da Anatel, Carlos Balgorri, defendeu maior atuação das agências. Nesse mesmo período, o STF definiu como parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Antes, das plataformas só eram penalizadas por conteúdos de terceiros em caso de descumprimento da ordem judicial específica. Agora, porém, ficou determinado que essa norma já não é o suficiente para proteger direitos fundamentais da democracia. Ou seja, as redes sociais passam a poder ser responsabilizadas mesmo sem ordem judicial, em caso de publicação que contenha discurso de ódio na forma de racismo ou discriminação, ou outros conteúdos ilegais. Essa nova determinação colocou a questão de regulamentação das plataformas digitais de volta ao centro da discussão sobre a liberdade ou responsabilidade na internet. Mas ainda não foi resolvido o tema. Mas e você? O que acha que deve ser feito quanto a isso? Você acabou de assistir ao vídeo O Problema da Regulamentação das Plataformas Digitais. Uma questão de censura ou de soberania? Uma produção de Lucas Lima, Joyce Rodrigues e Tássila Barbosa, para o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Disputas Soberanas Informacionais, o INST-DSI, com o apoio da FUNCAP e do CNPq. Essa produção também faz parte do projeto de extensão da UFC, divulgação científica através de plataformas online. Agradecemos pela atenção e, caso tenha gostado, curte, compartilha e passa a mensagem adiante. Até a próxima! Tchau, tchau!